Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, nessa continuidade desse nosso novo grupo de conteúdo, né? Nesse novo assunto, né? Dentro da geometria. Né? Na aula passada, onde nós introduzimos o estudo da geometria, falamos de polígono, falamos de ponto, falamos da formação da reta, falamos basicamente como surge o aparecimento de uma semi-reta, né? E citamos ali algumas classificações de polígonos, né? Dentro da geometria plana, não é isso? E hoje, pessoal, a gente vai estudar nessa aula 6 sobre ângulos e suas medidas. Algumas observações acerca de ângulos, como ele se forma, de onde surgiu, quais os elementos que o formam, né? E algumas simbologias, alguns outros detalhes que vão ser essenciais para que a gente possa avançar na compreensão dos demais assuntos que irão vir. Eu costumo dizer, gente, que a geometria ela está totalmente introduzida no nosso dia a dia, mais ainda, se eu já disse a vocês que a matemática ela está no nosso dia a dia, desde quando a gente vai comprar alguma coisa em uma venda e ver que ali ocorre operações matemáticas, seja de subtração, seja de adição, seja de multiplicação, quando alguém vai passar um troco, até também essa questão dos estudos das figuras e do bojo, né, do conjunto geométrico. É muito interessante, é muito louvável, é muito bom e particularmente eu gosto muito de trabalhar com a geometria. Quando eu estou em sala de aula, eu gosto sempre de fazer vários desenhos. Algumas vezes a gente sente alguma dificuldade e alguns desenhos não saem tão bons, mas na maioria das vezes a gente consegue se esforçar um pouquinho e sai razoavelmente, contanto que dá para todo mundo entender e todo mundo assimilar aquele conhecimento que a gente quer passar. Hoje, né, com o advento da tecnologia, mediante toda essa situação, eu entendo de uma forma favorável, foi oportunizado isso para a gente. E aqui eu acredito que ficou bem melhor, porque consigo trazer imagens, trazer figuras, ilustrar bem direitinho, para aí ficar bem fácil a compreensão para vocês. Acredito que vai ser muito simples a compreensão de vocês. Até porque esse assunto vocês já viram, esses assuntos são de anos passados, né? Não são de agora, não são coisa nova. Né? Acredito que o ano passado, verdadeiramente, como tivemos muitos incidentes, que ficou difícil, né? Acredito eu, possa ter encontrado bastante dificuldade. Está aí agora o momento para a gente recapitular e eu tenho certeza que a gente vai entender e, havendo qualquer dúvida, você já sabe. Pode me procurar lá no WhatsApp, pode me procurar no grupo da nossa turma, pode me mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem nas redes sociais e eu vou estar aqui para ajudar e atender vocês da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos iniciar, porque hoje está bastante interessante e tem alguns pontos importantes aqui para a gente ver. Deixa eu só testar a caneta aqui, agora está ok. Né? Eu tive que parar porque a gente teve um probleminha na caneta, mas estamos de volta. Então vamos lá. Inicialmente, gente, a gente vê essa figura ilustrada aqui, que é da área de escanteio, né, da bandeira, como diz uma pronúncia em inglês, bandeira de corner, né, aqui, que a gente assimila bem, né, fundamentalmente por sermos um país dito país do futebol, né, a gente logo de pronto a gente identifica que aqui é um estádio, um campo de futebol, uma área de campo, né, e eu trouxe esse pedaço aqui, essa parte da imagem, porque ela ilustra bem uma formação de um ângulo, tá? Note que tem até o desenho aqui, ó, do ângulo, né? Ó, vou apagar aqui, ó, tem até o desenho do ângulo, né? Toda essa área aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tentar botar ela de vermelho, ó, né? Ó.
toda essa área do ângulo, né, que eu pintei, né, se formou um ângulo, não é verdade? Note que nós temos aqui duas retas, ou duas semi-retas, mais precisamente. Temos um local que elas se encontram, um ponto que elas se encontram, é justamente onde a bandeira é fixada, né? Na maioria das vezes a gente vê lá na hora do jogo que ela é fixada aqui, né? Ela é removível. E essa linha desenhada é uma delimitação, né? Que no jogo normal, deixa eu apagar um pouquinho aqui, no jogo normal a bola não pode sair dessa área, ela tem que ser batida por aqui, né? Pode ser colocada aqui, pode ser colocada mais adiante, mais para cá, contanto que ela não seja colocada fora dela. É como ali, alguém, os locutores, para quem escuta na rádio, né, diz assim, o bico de grande área, né? Quando a gente vê a grande área lá, e aquela meia-lua, né, ou metade de um círculo, né, também é uma extremidade para alguns momentos de algumas infrações dentro do futebol. Mas não vamos nos atentar a isso, né? Foi só um exemplo construtivo. Note que a gente tem alguns elementos aqui. E há uma formação do ângulo. Toda vez que você assistir uma partida de futebol, o seu pai estiver assistindo, seu irmão, não sei se você gosta, você vai se lembrar dessa referência. Quando você vê alguém batendo no escanteio, você vai dizer, olha, ali onde está batendo o escanteio se formou um ângulo. E daqui a pouco você vai saber que tipo de ângulo é esse. Tá certo? Então, vê bem, o outro exemplo é essa escada. Tá? Bom, eu trouxe essa escada para vocês porque ela é um exemplo muito feliz de ângulo. Tá aqui, ó, a formação, essa abertura dessas duas semi-retas e um ponto de origem. Ó, uma, duas. O ponto de origem, ou seja, elas nascem do mesmo ponto, e aqui essa abertura é chamada de ângulo, tá? E essa abertura vai ter uma medida em graus, tá? A gente não sabe, né? Mas vamos adiante. Outro exemplo interessante é esse rapaz, acredito eu, que numa academia ou até na casa dele mesmo, correndo ou fazendo ali seu corpo, seu exercício físico na esteira, né? Isso é uma esteira. E quando ele, nesse momento da foto, interessante, houve um desenhar de um ângulo, ó. Esse joelho dele flexionado formou, a perna dele formou um exemplo de ângulo. Muito claro. Vê que interessante, não é verdade? Então, assim, a roda gigante também, né? A roda gigante tem esses ferros aqui de proteção, né? Que fazem segurar a roda gigante, né? E aqui também um exemplo da formação de um ângulo. Veja que interessante, né? Eu podia dizer aqui ângulo X, né? A gente não sabe, mas daqui a pouco a gente vai saber, tá bom? Enfim, mediante essas 4 imagens, acho que deu para você ver que aquilo que eu afirmei no início da aula é totalmente verdadeiro. Para onde a gente olhar hoje, seja andando na rua, seja quando estiver no supermercado, seja quando estiver no lazer, ou até mesmo numa praia, se a gente sair reparando as coisas detalhadamente, a gente vai encontrar exemplos de ângulos, né? A gente vai notar que a geometria realmente, aquela definição lá na etimologia da palavra, o que significa geometria, né? Medida da terra, geoterra, medida, né? Vai estar realmente confirmado isso aí, né? A gente começou a ter fundamentos de medida através do surgimento da geometria. Mas, professor, o senhor colocou ali ângulo e uma interrogação. É justamente isso. O que é um ângulo? Né? Eis a questão. O ângulo é a formação de duas semi-retas, partindo, deixa eu melhorar aqui, digamos
digamos que nós temos um ponto de origem. E esse ponto propagou uma semirreta. E eu expliquei aqui por que semirreta. Semirreta porque terá um sentido. Quando houver um sentido, é como se fosse um pedaço de uma reta. Ó. Tá? Aqui seria uma reta, porque ela tem dois sentidos. E quando não há dois sentidos? Quando, digamos que eu pegue a tesoura e passe aqui. Então, eu tenho duas semirretas. Ok? Duas semirretas. Então, voltando para cá. O que é o ângulo? O ângulo é a formação de uma abertura surgida através de duas semirretas, cujas quais nascem em um mesmo ponto, ou seja, têm origem em um mesmo ponto. Presta atenção. Quantos pontos eu fiz aqui para delinear essas duas semirretas? Só esse ponto que eu vou chamar ele de A. Concorda comigo? Então, houve um único ponto, onde desse ponto eu tracei duas semirretas, que porventura têm origens iguais, mas que tenham sentidos diferentes. Veja que essa semirreta aqui, ela vai para cima e essa aqui já vem horizontalmente, né? Na verdade, ela vai reta. Então, duas semirretas, eu vou chamar essa semirreta de S e essa de R. Um exemplo, onde duas semirretas de sentidos diferentes, com mesma origem, que é o mesmo ponto, tem uma abertura. Essa abertura, a gente nomeia ela de ângulo. Ok? Então, houve duas semirretas que tiveram origem em um mesmo ponto, sentidos diferentes. Essa abertura formada por essas semirretas é chamada de ângulo. Essa é a conceituação prática para você, porque é muito importante você entender de uma forma clara, de uma forma com linguagens práticas, uma linguagem sua, né? Professor, o ângulo, sim, vamos comentar duas semirretas, aqui, ó, um aqui, que surgem do mesmo ponto de origem, com sentidos diferentes, formam uma abertura, formando uma abertura. Esta abertura recebe o nome de ângulo. Ok? Recebe o nome de ângulo. Tá claro isso? Vamos adiante. Sabendo-se que as duas semirretas que nascem no mesmo ponto, sentidos diferentes, essa abertura formada por essa semirreta é tida como ângulo, a gente precisa conhecer alguns símbolos que vão ser trabalhados dentro dessas imagens. E aí, deixa eu apagar aqui bem rapidinho. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Olha só. Esse exemplo aqui. Ângulo AO circunflexo B. Por que isso, pessoal? Ele está dizendo que essa união ou essa interseção, né, esse surgimento de duas semirretas no mesmo ponto, tem um ângulo em O. Tá? Toda vez que aparecer esse circunflexo, é porque o ângulo está posicionado nesse ponto.
Presta atenção. Houveram 3 pontos. O, não é isso? A e B. De O a B se formou o quê? Olha o símbolo aqui. Uma semi-reta. De O a B se formou uma semi-reta. Se formou uma semi-reta. Tá, gente? Nesta mesma imagem, também de O a A se formou o que, gente? Uma semi-reta. Concorda? Não é isso? Também se formou uma semi-reta. Aqui está errado. De O a A também se formou uma semi-reta. Ok? O a A. Ok? Então, quem serão os lados deste ângulo? Ó, O a A, que é esse lado aqui, ó. Entendeu? E O B, que é esse lado aqui. Ok? E o vértice O. E o que é o vértice? O vértice é o ponto de encontro das duas semi-retas. Ok? Tranquilo até aí? Ó, vértice O, né? Lado OA, lado OB. Ok? Aí nós podemos dizer que esse ângulo formado, ele é representado por AOB. Então fica assim, ó, AOB. Com um ângulo em, ó, porque o ângulo não está aqui, no ponto O, né? Ele aqui. Não é isso? Ok? Tranquilo até aí? Então, o ângulo terá 2 lados. Quem são os lados? OA, OB. Tá? O vértice O e o seu ângulo será, neste caso aqui, no seu vértice. Tá bom? Evidentemente que na definição a gente já tratou disso, né? Quando eu falei agora mesmo o que seria o ângulo. Vem para cá. A gente tem agora essa propagação aqui desse vértice com essas duas semi-retas. CVD. Não é isso? CVD, tá? Então, os lados aqui, quem vão ser? VC, ó, VC, e nesse caso a semi-reta, sempre os pontos que fazem ou formam a semi-reta tem que ser representado por essa seta em cima. Tá, gente? Então assim, ó, lado VC e lado VD. Um exemplo, ó, VD e VC. Não são os dois lados, são esse lado aqui, ó. Ok? Ó. É isso? Ok? Se eles são os lados, ele tem que ser representado por essa setinha. Tá? São os dois lados, ó, por isso que está aqui assim. E o vértice é o ponto V, né? Aquilo aqui ele já citou. E esse ângulo aqui, ó, esse ângulo também é válido. Este que está por dentro da figura é chamado de interno. Ângulo interno, tá? E esse que está por fora, deixa eu apagar ele aqui para a gente enxergar ele melhor.
esse que está por fora aqui, ó, eu acabei de rachurar, ele é chamado ângulo externo. Ok, gente? Dúvidas até aí? Vamos adiante. Aí eu trouxe para vocês essa parte bastante extensa, né? Essa aula. Mas daqui a pouco a gente termina. Fica tranquilo. A classificação dos ângulos. A gente já sabe que dos semi-reta que nascem no mesmo ponto, a sua abertura, por elas terem sentidos diferentes, há surgimento, uma criação de uma abertura, que essa abertura é denominada ângulo e vai ter uma medida. A gente tem que entender que existem classificações. Por exemplo, dois ângulos, aliás, um ângulo formado por duas semirretas opostas. Note que ele aqui se desenha o que? Uma meia laranja. Eu costumo dar esse exemplo aos meninos, né? E quando eu corto essa laranja ao meio, ela fica lá, né? E aí essa metade aqui, né? Ela é denominada, tem um valor de 180 graus, tá? E ela é chamada de ângulo raso. Ângulo raso, tá? Então aqui é classificado como ângulo raso e o seu valor é 180 graus, tá? Se aqui não há surgimento de pontos, aqui não há surgimento de abertura de semirretas, elas permanecem no mesmo ponto de origem, esse ângulo é chamado de ângulo nulo. Nulo. Vou só escrever o nulo. Nulo. E o seu valor é igual a 0 grau. Tá? Aqui é 180 e aqui é 0. Tá? E aqui, note que há uma circunferência completa. Se aqui é 180, que é a metade, embaixo somando a mais 180, vai dar quanto aqui? Aqui é primeira denominação, perdão, né? Primeiro a denominação deste ângulo. É tido como uma volta completa, não é? E aí, o seu valor é 360 graus. E aqui é o ângulo completo. Inicialmente, para que você entenda, tá? Ok? Raso, 180. Não houve ângulo, nulo, 0. Ângulo completo, uma volta completa, 360 graus, o círculo, né? No caso, um exemplo prático. E ainda temos mais um, que aqui faltou, o telho de azul,
que é o ângulo inicialmente para a gente entender. O ângulo que ele é formado, deixa eu melhorar aqui só para você entender. Tem que segurar aqui. Bom, esse ângulo aqui, ó, ele é denominado ângulo reto e o seu valor é de 90 graus, tá? Então, raso, reto, ângulo completo e o nulo, tá? Com seus respectivos valores. Aqui embaixo eu coloquei medidas de um ângulo. Eu não sei se você já prestou atenção nisso aqui. Você já viu essa ferramenta? Não é? Eu não sei se você já viu. E é um transferidor. Porque temos o compasso, né? Que é aquela ferramenta matemática, gente, que aquela ferramenta matemática que faz o desenho, tá, do ângulo, né? Ela uma ponta dela é bem afiada para que seja colocado na folha, fixada, é mais ou menos, deixa eu tentar ilusionar aqui, né? Aqui na cabeça ela tem uma base, né? E aqui na ponta ela tem um lápis. Não sei se você já viu, né? Mais ou menos assim. E aí quando você posiciona ela aqui e gira, ela forma um ângulo. Tá vendo aqui? Até uma ilustração rápida que eu fiz. Já deu para entender? Eu acredito que sim. Esse aqui seria o compasso. Tá? Seria um compasso. E aqui é o transferidor. Esse transferidor, ele tem a função de justamente você identificar qual é o valor deste ângulo. Note que começamos no ponto de origem, a semi-reta no ponto de origem 0, no valor 0, e aí observa-se aonde a outra semi-reta está passando, e aí estava passando aqui, no 60. Então logo esse grau aqui, esse ângulo aliás, seria valorado, né? Se eu pedisse a você para identificar numa questão de uma prova, de um exercício, você já iria lá e colocaria aqui, ó, 60 graus. Esse ângulo seria 60 graus, tá? Porque foi a abertura. Olha lá, quando medimos um ângulo, consideramos a abertura entre as semi-retas. A semi-reta aqui é A e B. Se fossem os lados desse ângulo, quem seria? VA e VB, né? VB. Lembrando que aqui é a traço semi-reta. E o ângulo AVB, vou botar aqui, AV circunflexo B é igual a 60. Então seria essa a resposta de um exercício.
tá? Aí vem para cá. Qual é a medida do ângulo COD? Ó, COD. O ângulo tá aqui, ó, de fora, tá? E aí? Tá marcando quanto aqui? 220, né? Ó, por que, professor, 220? 0, né? Se a semi-reta tivesse aqui, seria o que? 90, né? Deixa eu melhorar aqui. Ó, ó, ó. Opa. Pronto, exemplo, 100. Ó, então, esse ângulo aqui, ó, seria 100. Ok? Aí vê, ó, se fosse aqui, ó, seria 85. E ele está chegando aonde? 220. Concorda comigo? Ó, vamos olhar, vamos organizar. Ó, ele saiu do 0, parou aqui, ok? Então, presta atenção. Ele saiu do 0, né? Passou pelo 10, 20, 30, 40, 90, ó, 180, 220. Ele deu quase uma volta completa. Então, aqui ele seria 220 graus. Então, na representação, os lados seriam OC, ó, OC, que é uma semi-reta, e OD, né? Ó, ponto é aqui, ó, OD. E o ângulo C, ó, C, OD, OD, resultando 220 graus. Ok, gente? Tranquilo? Espero que sim, porque isso é tema de exercício, de prova, bastante recorrente. Ó, eu trouxe aqui para vocês, mas já falei, ó, um ângulo que tem medida igual a 90, né? O ângulo que tem medida igual a 90 é o famoso ângulo reto, né? A gente vem atento, ângulo reto, né? Tem medida maior que 0 e menor que 90. Ó, 90 está aqui, né? Ele é menor. Maior que 0 e menor que 90 é chamado agudo, né? Ok? Ok, gente? Maior que 90, maior que 90, e menor que 180. Maior que 90, e menor que 180. E aí, ângulo obtuso. É assim, ó, obtuso. Ok? Então, vê só. Ângulo raso, 180, né? Raso, que nós já vimos, é igual a 180. Igual a 90, ângulo reto, né? Não é isso?
maior que 0 e menor que 90, agudo, e maior que 90 e menor que 180 é obtuso. Veja, menor que 180 está aqui, ó. A linha seria aqui. Ele está antes, só que 90 é aqui, ó. 90 é aqui, tá? Aqui é 90. Ele ultrapassou 90 e é menor do que 180. Então ele é obtuso. 90 está aqui, ó. Ele é menor do que 90. Então ele vai ser agudo. Se for igual a 90, reto. E se for igual a 180, raso. São essas as classificações que eu queria que vocês atingissem até o momento, tá? Eu trouxe uma observação aqui só como observação, tá? Só como observação, a título de conhecimento. Na conversão de unidade de medida de grau, a unidade de medida de grau ela tem um subgrupo, submúltiplos, aliás. O minuto e o segundo, indicamos 1 minuto por 1 e essa aspas. Ó. Você vê assim, minuto. E se você vê a sigla com 2 aspas, é segundos, tá? Por que isso? Porque vai acontecer cálculos que a gente vai precisar converter, tá? E 1 grau é igual a 60 minutos. Então, presta atenção. 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto a gente sabe que é igual a 60 segundos. Tá, gente? Então, só ter conhecimento para no futuro a gente poder usar nos cálculos. Por fim, eu trouxe aqui para vocês o que é ângulos congruentes. Trouxe essas duas figuras, tá? Trouxe esses dois ângulos aqui de 60 graus. E o que é ângulo congruente? São aqueles ângulos de mesma são ângulos de mesma medida. Note que eles dois têm o mesmo valor, tá? 60 graus. E como é que a gente poderia representar os lados? A nomenclatura na escrita. Como é que eu poderia dizer assim? Escreva a identificação desse ângulo, quanto a seus lados e o ângulo na linguagem mesmo matemática. Então, ó, o lado desse ângulo é OA, não esquecendo da semirreta, semirreta OA, semirreta OB, e o ângulo AOB, o ângulo AO circunflexo no O, que é o ângulo correspondente, B, é igual a quanto? 60. Ok? E dessa, OC, OD, OD, né? E OC, são as duas semirretas, e CO, circunflexo D, é igual a 60. Eu posso escrever assim também, ó. COD é congruente com AOB. Eu estou dizendo que eles são iguais. Congruente. É esse símbolo aqui, ó. Tá? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Espero que tenha conseguido passar
essas informações para vocês, tá? Reprise a aula, assista devagar, volte, pare, pergunte, eu estou à disposição, tá bom? Vamos avançando. Primeiramente, a gente tem que passar por essa teoria e daqui a pouco a gente vai estar vencendo as imagens, as figuras com as suas medidas e partindo para os cálculos, que eu acho que é a melhor parte. Mas é necessário a gente compreender essa parte, né, de como representar de forma escrita, né, porque também tem questões e tem provas que pedem isso, tá? Então é necessário a gente entender essa linguagem para depois avançar para a parte de cálculos, tá bom? Saber a classificação, saber que existe ângulo raso, ângulo reto, agudo, obtuso, né? E posteriormente a gente entrar nos cálculos, tá bom? Forte abraço, se cuidem e aproveitem a aula. Perguntem, estou lá. Não tem pergunta ao professor, mas tem pelo WhatsApp, tem meu e-mail, tem o grupo da turma. Perguntem, sanem as dúvidas, tá certo? Porque faz parte do processo de aprendizagem, tá bom? Grande beijo a todos e fiquem com Deus.